somos ou não cristãos. Somos realmente verdadeiros cristãos? Seguimos os ensinamentos do Cristo? Colocamos em prática os seus exemplos? Vejamos então. Quando o Filho do Homem vier em sua glória e diante de todas as nações, como um bom pastor, separará uns à sua esquerda e outros à sua direita. De que lado estarás? Então ele dirá: Vinde a mim, benditos de meu Pai, tomai posse do reino que vos foi preparado desde o princípio dos tempos. Pois eu tive fome e me deste de comer. Quando fizemos isso, Senhor? Quando assististes aos pequeninos deste mundo, é a mim que o fazeis. Tive sede e me deste de beber. Todas as vezes que acolhestes aos abandonados deste mundo, que têm sede de justiça, de amor e caridade, é ao Cristo que o fazeis. Estive nu e me vestistes. Sempre que levais uma roupa, um socorro, uma ajuda aos que precisam de um recurso material, é a mim que o fazeis. Estive na prisão e fostes me visitar. Todos que estão nas prisões doentias da vida, sejam físicas, psíquicas ou espirituais, e recebem o curativo e compreensão. Estive sem teto e conseguiste um lugar. Estava nas ruas, sem um destino, sem um rumo, e pegastes em minhas mãos e me conduzistes no caminho de Deus. Estive doente e me socorrestes. As portas do hospital, da igreja, de tua vida estavam abertas para me receber e cuidar de minhas feridas, do corpo e da alma. Isso me faz lembrar dos primeiros cristãos que, destemidos e com uma fé inabalável em Jesus, foram cantando hinos e louvores para serem jogados aos leões. O que diria Cristo se negássemos o socorro e atendimentos aos necessitados deste mundo? Eis a grande pergunta: o que faria Cristo? O que pensaria de nós? Aos que não são verdadeiros cristãos e não fazem ou praticam o que Cristo ensina, ele dirá: Afastai-vos de mim, malditos, ides para o fogo eterno. Inscreva-se, curta, compartilhe e comente. Ajude-nos a levar estas mensagens às pessoas que precisam de consolo, esclarecimento e motivação. Contribua para um mundo melhor, com pessoas saudáveis da mente, corpo e espírito.
As memórias que perdi e que desejo relembrar são como sonhos perdidos no tempo. Que soam na lembrança como vidas não vividas, como estradas que guardam meus passos.
do amor. E me sustém, e me ampara, em plena escuridão. Olhando o horizonte, atrás dos montes, eu vejo o sol nascer. Olhando o azul do céu, vejo as estrelas e sinto seu poder. O riso descontraído de uma criança, quanta beleza traz. Por isso eu canto, enxugue o pranto, meu Deus de amor E paz, vou pela vida cantar seu grande amor, anunciar a toda gente. Vou dizer que esse amor todos devem ter. Grande amor, sublime amor de Deus, amor de meu Deus. grande amor, sublime amor, sublime amor, o amor de Deus. Pão Nosso, ditado pelo Espírito Emmanuel. Psicografia de Francisco Cândido Xavier. Sempre vivos. Ora, Deus não é de mortos, mas sim de vivos. Por isso, vós errais muito. Jesus, Marcos 12, 27. Considerando as convenções estabelecidas em nosso trato com os amigos encarnados, de quando em quando nos referimos à vida espiritual utilizando a palavra morte, nessa ou naquela sentença de conversação usual. No entanto, é imprescindível entendê-la não por cessação, e sim por atividade transformadora da vida. Espiritualmente falando,
apenas conhecemos um gênero temível de morte, a da consciência denegrida no mal, torturada de remorso ou paralítica nos despenhadeiros que marginam a estrada da insensatez e do crime. É chegada a época de reconhecermos que todos somos vivos na criação eterna. Em virtude de tardar semelhante conhecimento nos homens, é que se verificam grandes erros. Em razão disso, a Igreja Católica Romana criou, em sua teologia, um céu e um inferno artificiais. Diversas coletividades das organizações evangélicas protestantes apegam-se à letra, crentes de que o corpo, vestimenta material do espírito, ressurgirá um dia dos sepulcros, violando os princípios da natureza, e inúmeros espiritistas nos têm como fantasmas de laboratório ou formas esvoaçantes, vagas e aéreas, errando indefinidamente. Quem passa pela sepultura prossegue trabalhando, e aqui, quanto aí, só existe desordem para o desordeiro. Na crosta da terra ou além de seus círculos, permanecemos vivos invariavelmente. Não te esqueças, pois, de que os desencarnados não são magos nem adivinhos, são irmãos que continuam na luta de aprimoramento. Encontramos a morte tão somente nos caminhos do mal, onde as sombras impedem a visão gloriosa da vida. Guardemos a lição do Evangelho e jamais esqueçamos que nosso Pai é Deus dos vivos e imortais. Boa noite a todos. Vamos procurar entrar em sintonia com os nossos mensageiros divinos e elevar nossos pensamentos ao Mestre Jesus, pedindo a Ele que nos fortaleça. Amado Mestre Jesus, que a Tua paz e o Teu amor possam nos envolver, Senhor. Primeiramente, Mestre, nós te agradecemos pelo dom da vida e pelas oportunidades que temos de resgate a todos os dias. Senhor Jesus, obrigado pelo Teu Evangelho de luz, Evangelho que ilumina nosso caminho. Te agradecemos pelas oportunidades de servir, de amar. Faça-nos forte, Mestre, nos dê força, coragem, para que a gente possa vencer as nossas dificuldades, as nossas imperfeições. Que a gente consiga no nosso caminho levar sempre o Teu Evangelho de amor a todos os irmãos que encontrarmos pela estrada. Abençoe a nossa reunião da noite, Senhor Jesus. Que as energias do alto possam chegar a cada um que está assistindo esta reunião na noite de hoje. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como é feita nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido. Não nos deixeis cair em tentações e livrai-nos, Senhor, de todo mal. Com essa prece, com autorização de Jesus, nós iniciamos a nossa reunião da noite. Que assim seja. Estudando o Livro dos Espíritos com Allan Kardec. Boa noite a todos, que Jesus nos abençoe.
Vamos nessa noite de hoje fazer o estudo de O Livro dos Espíritos na sua questão 148. Esta questão está no capítulo 2 da Encarnação dos Espíritos, em que eles têm 3 temas, né? O objetivo da encarnação, a alma e o materialismo. E a questão 148 trata justamente do materialismo, em que Allan Kardec pergunta: não é de lastimar que o materialismo seja uma consequência de estudos que deveriam contrariamente mostrar ao homem a superioridade da inteligência que governa o mundo? Deve-se daí concluir que são perigosas? Então ele pergunta se essa inteligência em que o homem busca, né, explicar tudo a respeito do mundo, se essa inteligência, muitas vezes alegando, né, que ela está superior a essa crença em Deus, se ela não é perigosa. E os espíritos respondem: não é exato que o materialismo seja uma consequência desses estudos. Então quer dizer que o materialismo não é consequência da inteligência que tenta, né, explicar o mundo. O homem é que dele tira uma consequência falsa, pela razão de lhe ser dado abusar de tudo, mesmo das melhores coisas. Acresce que o nada os amedronta mais do que eles quereriam que parecesse. Os espíritos fortes quase sempre são antes fanfarrões do que bravos. Na sua maioria, só são materialistas porque não tem com que encher o abismo, né, o vazio existencial que diante deles se abre. Mostrar-lhes uma âncora da salvação e eles a agarrarão presurosamente. Então essa é a resposta. Então nós vemos, né, que nós devemos interpretar o materialismo como sendo uma enfermidade obscura, uma espécie, né, de doença da mente, a degenerar-nos os mecanismos. É como se fosse uma tumoração invisível, né? E através dessa crença, que muitas vezes ela se torna perigosa porque dela advém a violência, a crueldade, a desumanidade e o orgulho. E elas são suscetíveis, né, esses comportamentos, de criar deformidades no nosso mundo interior, no nosso mundo íntimo. Então nós devemos nos convencermos que todo o desequilíbrio do espírito pede remédio justo, e a educação do espírito ela faz justamente através desse estudo, mas um estudo evangélico, né? Não um estudo materialista querendo explicar o mundo pelas razões simplesmente, né, da ciência. E, sobretudo, nós devemos considerar o materialismo como sendo uma chaga oculta. Não nos afastemos, né, da terapia do exemplo, porque em todos os climas da humanidade, se a palavra esclarece, o exemplo arrasta. Então nós vemos, né, que nos mais diversos grupos religiosos temos companheiros que se confessam desolados por desenganos e se retiram da fé, asseverando-se dispostos a viver sem Deus. Olha só, né? Viver sem Deus. Viver sem Deus para eles significa a demissão das disciplinas, as obrigações que nos freiam os impulsos, né, inferiores e nos impõem os deveres da educação própria. Então isso, né, faz com que nós devemos observar ainda que não somos, né, tão ingênuos a ponto de admitir que basta crer em Deus para que nos sintamos anjos. Isso não vai, né? Só porque cremos em Deus a gente vai se sentir superior, né, com a condição de anjo, ao invés de criaturas humanas, né? Justamente por isso é que nos conhecemos nos débitos e nos defeitos, imperfeições, deficiências, inclinações menos felizes que ainda caracteriza a nossa individualidade. Entretanto, vale muito mais
nós aceitarmos como somos, aceitarmos os outros como ainda são, trabalhando pelo bem de todos, sob a inspiração da confiança em Deus, do que, a pretexto de virtude e superioridade, nos declararmos contra Deus, caindo na rebeldia ou no ódio, na violência ou na sovinice, na inveja ou na criminalidade, no alcoolismo ou na toxicomania, na sexualidade descontrolada ou nos desvarios da inteligência. Há quem diga, e com razão, que milhões de companheiros da humanidade se bandeiam neste século para o materialismo. Todos eles, porém, permanecem no tumulto e na insegurança, procurando a paz e a alegria que não encontram. E prossigamos atentos nas obrigações que nos cabem, claramente convencidos de que todos aqueles companheiros nossos que pretendem a fuga de Deus continuam em Deus, ante a impossibilidade de viverem sem a própria consciência. Então, apesar deles procurarem essa fuga de Deus, nós vamos continuar eternamente em Deus. Nas palavras de Jesus, eu e o Pai somos um, o Pai vive em mim como eu vivo no Pai. É como se nós também, como seres, criaturas de Deus, estamos em Deus como Deus está em nós. Às vezes a gente compara, o oceano, um grande oceano, na condição de Deus, e os peixinhos que ali vivem na condição de nós, seres humanos. Então nós estamos na condição, o peixinho está no oceano, quanto o oceano está no peixinho, porque ele está inserido ali naquela ambiente do oceano. Então eles são quase que uma coisa única, porque eles estão integrados entre si. E continuando as respostas do Livro dos Espíritos, ele continua, ela é bastante extensa, nós vamos inclusive ler um parágrafo menor, porque ela é grande e o tema não comporta se delongar. Os Espíritos continuam respondendo da seguinte forma: por uma aberração da inteligência, pessoas há que só veem nos seres orgânicos a ação da matéria, e a essas atribuem todos os nossos atos. Então tudo se resume na matéria. No corpo humano apenas veem a máquina elétrica, somente funcionando dos órgãos, estudaram o mecanismo da vida, cuja extinção observam por efeito da ruptura de um fio, e nada mais enxerga além desse fio. Procuraram saber se alguma coisa restava, e como nada acharam, senão matéria, que se tornara inerte, como não viram a alma escapar ali do corpo, como não a puderam apanhar, concluíram que tudo se continha nas propriedades da matéria e que, portanto, a morte seguia a aniquilação do pensamento. Triste consequência, se fora real, porque então o bem e o mal nada significariam. E o homem teria razão para só pensar em si e para colocar acima de tudo a satisfação de seus apetites materiais. Quebrados estariam os laços sociais e as mais santas afeições se romperiam para sempre. Felizmente, longe estão de ser gerais semelhantes ideias, que se podem mesmo ter muitas circunscritas, constituindo apenas opiniões individuais, pois que em parte alguma ainda formaram doutrina materialista. Uma sociedade que se fundasse sobre tais bases traria em si o germe da dissolução e seus membros se entredevorariam como animais ferozes. O homem tem instintivamente a convicção de que nem tudo lhes acaba com a vida. O nada lhes infunde horror. E é em vão que se obstina contra a ideia da vida futura. O soar, o momento supremo,
Poucos são os que inquirem do que vai ser deles, porque a ideia de deixar a vida para sempre algo oferece de pungente. Quem de fato poderia encarar com indiferença uma separação absoluta, eterna, de tudo que foi objeto de seu amor? Quem poderia ver sem terror abrir-se diante de si o imensurável abismo do nada, onde se sepultassem para sempre todas as suas faculdades, todas as suas esperanças, e dizer a si mesmo: pois que, depois de mim, nada mais, senão o vácuo, tudo indefinitivamente acabado? Mais alguns dias e a minha lembrança se terá apagado da memória dos que me sobreviverem. Nem vestígio, dentro em pouco, restará da minha passagem pela terra. Até mesmo o bem que fiz será esquecido pelos ingratos a quem beneficiei. E nada para compensar tudo isso, nenhuma outra perspectiva do seu corpo ruído pelos vermes. É essa, né, a triste visão materialista, né, que acha, né, que tudo que acabou vai se perder no nada. Seria muito triste para nós, na condição de espíritos, que aqui vivemos com tanto sofrimento, onde há o aprendizado, a convivência, os amores, as pessoas que foram, né, afins no Instituto da Família, se perderá no nada. Mas a gente coloca, né, toda essa afirmação em Deus. Nós vamos encontrar no Evangelho de João, na primeira carta, né, de João, em que no capítulo 4, versículo 8, ele fala: aquele que não ama não conhece a Deus, pois Deus é amor. Então olha só, né? Se nós não amamos a Deus, que não se conhece, né? Como a gente vai amar ao nosso próximo, a nós mesmos? Porque o amor é a base de tudo, né? Tanto que Jesus, né, resumiu toda a doutrina e os profetas em 2 ensinamentos: amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo. O materialismo apresenta contradições que nos obrigam a procurar a melhor maneira de elevar o coração ao nível do cérebro, porque é justamente o cérebro tentando apagar essa crença, né, em Deus. Quantos se imaginam hoje abordando a felicidade em outros planetas sem saberem como descobrir a alegria dentro de casa? Às vezes, né, caímos naquela ilusão de falar, né, sobre outros planetas, da felicidade dessa eternidade, do imensurável dos mundos, sendo que a gente não tem alegria e a paz dentro da própria casa, né? Quantos, né, devassam a intimidade da natureza sem designarem sondar os recessos, né, da própria alma? Querem conhecer a fundo a natureza, mas não conhecem a si próprio. O raciocínio avança destemeroso para a luz, mas o sentimento se acomoda na sombra. Essa é a realidade do mundo. A nossa inteligência, né, se prossegue como se não tivéssemos limite para essa evolução, mas sentimos acomodado, né, o nosso sentimento na sombra. Ainda assim é imperioso fugir ao pessimismo e prosseguir no trabalho da sublimação espiritual. Urge reconhecer que retenhamos com os nossos irmãos ainda desconhecedores da própria imortalidade e que se atolam por si mesmos em sinistros enganos. Surpreendemos em todas as latitudes da Terra companheiros notáveis pela própria formação, que sabem manejar com acerto os recursos do mundo para a glória do bem eterno, com esquecimento deles mesmos. O problema da elevação, porém, é comum a todos nós, de vez que, se perguntarmos aos nossos irmãos materialistas o que fazem eles da cultura, eles podem indagar, e com razão, o que estamos fazendo nós do proveito com a fé.
Olha só, né? Se indagarmos o que eles fazem com a cultura, eles também igualmente perguntam o que nós fazemos com a fé. A verdade é que todos nós, eles e nós outros, espíritos religiosos em maioria imensa na Terra, somos criaturas endividadas ante as leis do universo, com séculos de trabalho pela frente a fim de aprendermos, não apenas evoluir, instruído pela inteligência, mas caminhar com devido aprimoramento no amor, para vivermos com educação através dos ensinos do Cristo. Fica então essa mensagem da questão 148 do Livro dos Espíritos. Aqueles que quiserem podem ler a pergunta, ela tem um texto bastante extenso e esclarecedor que vai nos ajudar ao entendimento do materialismo, que muitas vezes graça na maioria dos seres humanos. Que assim seja e que Jesus os abençoe. Acompanhe agora mais um tema doutrinário do Evangelho de Jesus. Olá, meus companheiros de estudo. Mais uma vez, à luz do Evangelho, estamos aqui para estudar mais um capítulo. E que Jesus, na sua infinita boa vontade, nos ajude a compartilhar da melhor forma possível, para que possamos entender um pouquinho mais das passagens do Evangelho, porque a compreensão ela é necessária, porque quando não entendemos as suas escrituras, os seus dizeres, podemos cometer equívoco. Então, no capítulo 23, nós vamos ver o item 1, 2 e 3, que é intitulado como Estranha Moral. Dentro desse capítulo, os temas selecionados foram odiar os pais, abandonar pai, mãe e filhos, deixar os mortos, o cuidado de enterrar seus mortos. Não vim trazer a paz, mas a divisão. Então aqui nós vamos ver que esse capítulo, Estranha Moral. Por quê? Desse capítulo, esse título. Podemos entender como estranha, aquilo que é anormal, aquilo que é enigmático, aquilo que aparentemente apresenta ser esquisito. E com o moral são os costumes, o comportamento, o modo de agir, ou seja, é um conjunto de normas que orientam o homem para a realização do seu fim. Mas aí a gente poderia perguntar, por que Kardec escolheu justamente esse nome, esse título, Estranha Moral, para esse capítulo? Kardec, ele coloca títulos coerentes com os assuntos que são selecionados, para que possamos entender algumas passagens que à primeira vista, de um modo muito rápido, possa pensar ser duvidosos, devido às palavras ditas por Jesus ou não. As interpretações superficiais, elas nos levam a entendimentos equivocados. Então, merece realmente um pouco mais de atenção para que possamos estudar o que vem a ser realmente essa estranha moral de Jesus. Nós sabemos que determinadas palavras contidas em algumas passagens selecionadas pelo Evangelho, se forem literalmente interpretadas, elas podem entrar em desacordo com a doutrina. Quer dizer, pode contradizer justamente aquilo que nós estudamos na doutrina espírita. Por isso que Kardec chama atenção. Então aqui nós temos algumas passagens, no caso aqui de São Lucas. Então nós vamos ver aqui, odiar os pais. Como nas suas pegadas caminhasse grande massa do povo, Jesus, voltando-se, disse-lhes: se alguém vem a mim e não odeia seu pai e sua mãe, a sua mulher e seus filhos, a seus irmãos e irmãs, mesmo a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. E ainda continua: e quem quer que não carregue a sua cruz, me siga, não pode ser meu discípulo. Assim, aquele dentre vós não renunciar tudo o que tem, não pode ser meu discípulo. Então, nessas palavras,
geralmente, quando não bem estudadas, compreendidas, pode causar grandes equívocos. Porque primeiro, para estudar essas passagens, a gente precisa contextualizá-las. Ou seja, quando que foi dito essas palavras? Em que lugar? Será que foi no Egito, na Galileia? Tem diferença de época, de lugar? Com quem ele falava? Para quem ele falava? Porque se foi dito a uns discípulos, se foi dito aquelas pessoas que por ali passavam, aqueles ouvintes e resolveram ficar ouvindo, se são trabalhadores, são pescadores ou são doutores da lei. Então é preciso, para entender esse pensamento do Evangelho, entender um pouco da cultura daquele povo, para quem Jesus falava. A linguagem, ela tem a ver com o jeito de viver daquelas pessoas. Então não pode ser feito uma análise sem levar em consideração o contexto daquelas palavras. Outro trechinho também, que muitas das vezes nós podemos fazer interpretações equivocadas, seria esse aqui: alguém vem a mim e não odeia seu pai e sua mãe. Então a palavra odiar. Primeiro, será que Jesus realmente pronunciou essa palavra? Porque ele não deixou nada escrito. Segundo, os apóstolos eles escreveram os evangelhos muito tempo depois da morte de Cristo. Então, a gente tem que levar em consideração a interpretação de quem escreve. Quem escreve tem intenção, né? A escolha das palavras, ela tem uma carga muito relativa, importante. Por exemplo, se eu vejo um filme e vou contar para alguém, eu não vou usar as mesmas palavras que foram usadas no filme. Eu vou usar as palavras que eu tenho mais contato, ou que eu acho que poderia condizer com o que eu vi, sendo que outra pessoa poderia dizer de forma diferente. Aqui a gente pode interpretar da seguinte forma: se eu quero escrever um bilhete para alguém, mas eu quero dizer de forma bem agressiva, então eu vou fazer a escolha de palavras que vai representar essa agressividade. Mas se por outro lado eu quero tomar o cuidado para deixar aquele bilhete, para que não magoe aquela pessoa, então eu vou fazer a escolha, veja bem, eu vou dizer a mesma coisa, mas eu vou escolher palavras mais educadas, mais polidas, suave. Então tem que levar em consideração quem está escrevendo e qual a sua intenção. E em terceiro, os problemas de tradução de uma língua para outra. Uma palavra, ela pode ter significado diferente em outras línguas. Então, primeiro, a gente precisa saber qual o valor daquela palavra dentro daquele contexto, naquela língua, que muitas das vezes, em uma tradução, pode dificultar. Então, para entendermos melhor essa questão de tradução, vamos ver alguns exemplos. Na nossa própria língua mesmo, nós temos divergências de linguagem. Quando eu digo a manga, ela estava doce e madura. Então a palavra manga eu utilizei no sentido literal, no sentido original. Eu estou me referindo à fruta. Mas se eu pego essa palavra em um outro contexto e digo, você rasgou a manga da camisa. Veja bem, aqui já não é mais no sentido de fruta. A palavra manga, ela foi utilizada no sentido figurado. Então, ela simboliza uma parte do vestuário. E um terceiro exemplo que a gente poderia dizer, a palavra manga utilizado como a jovem manga da idosa. Esse manga aqui não é a fruta e nem parte de uma camisa, né, de uma roupa, de um vestuário, mas é no sentido de caçoar, debochar, ridicularizar. Então veja, se eu pego essa palavra manga, que nós temos entre N significados, eu citei 3 aqui, e vou traduzir para outra língua, se eu não tomar o cuidado, ela pode ir com qualquer um desses significados. E se escolho errada,
a interpretação também será equivocada. Então tem que se dar atenção para essa questão do uso do vocabulário, do uso da palavra. E a língua hebraica, ela não era rica, né? Ela não conseguia traduzir todos os vocábulos, porque a quantidade de palavras, mesmo quando contextualizadas, às vezes não se referia, não tinha a palavra realmente que poderia suprimir a necessidade da língua. Agora vamos pensar que Jesus, ele falava em aramaico, que era um dialeto. Então, se a língua hebraica já possuía essa limitação no vocabulário, mais ainda com o dialeto que Jesus utilizava. Então, poderia encontrar mais dificuldade. A gente poderia pegar como exemplo a palavra shalom, que a gente utiliza muito em português, a gente escuta muitas pessoas dizer shalom, que em hebraico, né, na língua hebraica, significa paz ou bem-estar. Mas também, dependendo do contexto utilizado, ela pode ter o significado de olá a Deus. Então, eu tenho que observar dentro daquele contexto que ela está sendo utilizada para poder extrair qual o significado daquela palavra. Outro exemplo bem claro que nós temos também, que é muito citado geralmente, né, em palestras, em estudos, essa questão do camelo passar na agulha, né? Quando Jesus disse que era mais fácil um camelo passar por um buraco de uma agulha do que um rico entrar no céu. Então a palavra camelo, nós poderíamos traduzir por animal? Somente por animal? Não. Ela tem também a tradução de corda, de cabo, de linha, né? Então, se eu chego, por exemplo, numa região que é utilizada essa palavra camelo, né? Eu vou costurar, eu vou precisar de um camelo, ou seja, de uma linha. Então, aqui, essa tradução, se a gente for pegar o pé da letra, quando ele diz, né, que um rico, era mais fácil um camelo passar no buraco de uma agulha do que um rico entrar no céu, não vai ser compreendido, porque é impossível um camelo, um animal, passar no buraco de uma agulha. Mas uma corda, né, uma linha, já é algo mais sensível à explicação. Então, a gente tem que tomar muito cuidado, porque ao traduzir uma palavra, ela pode realmente sair fora do contexto e não trazer o significado que realmente nos interessa. O Haroldo, em suas palestras, ele está sempre alertando para que tenha cuidado ao traduzir uma palavra de uma língua para outra, porque é necessário conhecer muito bem a língua, a estrutura, a linguística, o sistema, né? E também levar em consideração o tempo em que aquela palavra ela foi empregada, porque com o tempo as palavras se modificam, ela ganha carga semântica, ganham diferentes significados, né? Levar também em consideração os costumes, os hábitos, né, daqueles povos. Então é preciso contextualizar a palavra, pois a mesma palavra ela pode trazer ideias diferentes. E para não entrar no equívoco, é necessário realmente um estudo minucioso. Nessa passagem aqui, quando ele diz, se alguém vem a mim, não odeia seu pai e sua mãe, mesmo sua própria vida, infelizmente, muitos, eles contestam como argumentos essas passagens, para combater tanto o cristianismo, né, quanto o espiritismo. Porque vem ao encontro do interesse pessoais e aos caprichosos. Quer dizer, eles deturpam, muitas das vezes, distorcem as palavras do Evangelho, né, dos estudos das Escrituras, porque tem certo interesse em rebater tanto o cristianismo como rebater o próprio espiritismo. Então, é necessário buscar desfazer essas contradições. E nós, como espírita, nós temos obrigação de ir em busca da verdade. Não deixar se convencer por contradições, por coisas que aparentemente pode nos trazer algo que não seja realmente verdadeiro, né? Que condiz realmente com a nossa doutrina. Então, primeiro, é importante eu saber, será que Jesus
ele disse, né? Ele pronunciou realmente essas palavras? Porque ele não escreveu, ele só falou. Então, quem é que pode garantir que realmente foi Jesus que disse? Mas vamos pensar que ele realmente tenha dito essas palavras. Se realmente ele disse essas palavras, qual seria o significado quando ele disse, quando ele usou essa palavra odiar, por exemplo? Qual era o significado dela na língua em que ele utilizou? Ela expressava algo diferente, porque é um texto antigo. Eu não posso analisar também uma palavra de um contexto antigo com as palavras atuais, né? Porque naquela época o significado era um, hoje é outro significado. E eu tenho que pensar que o aramaico, por exemplo, até o tom de voz pode modificar o significado da palavra. Por exemplo, na língua portuguesa, nós fazemos isso. Se eu peço, por exemplo, na juventude, a gente costuma muito ouvir isso, né? Quando você, eu posso ir, mãe, a uma festa, a um baile, depois das 10? Aí ela diz para você assim, pode, vai. Quer dizer, ela está deixando você ir? É o mesmo que dizer, vai, que depois você vai ver as consequências. Ela não está deixando ir. Então, até a entonação, né? Eu posso fazer o uso da ironia, que é uma figura muito utilizada. Eu digo uma coisa querendo dizer outra. Então, no aramaico existia isso também. O tom de voz modificava o sentido da palavra. Então é muito complicado a gente dizer que Jesus disse essa palavra com o significado de hoje. Eu tenho que observar as escrituras antigas. Qual era o valor daquela palavra dentro daquele contexto, naquele momento, né? Porque senão fica diferente eu fazer uma interpretação sem falar que eu ainda corro o risco de fazer uma interpretação, né, equivocada. Ainda, falando um pouquinho mais dessa palavra odiar, nessa frase, né? Não odeia seu pai e sua mãe. A palavra ódio, aparentemente contraditória, ela não tem o mesmo significado de hoje. Nós não podemos esquecer que as palavras, com o tempo, elas sofrem modificações. Nesse caso aqui, a palavra odiar, se a gente for observar, no sentido de repulsa, no sentido negativo, de detestar, de abominar, o que seria um oposto aos exemplos práticos de amor que Jesus aplicava na época. E naquela época, a palavra, que é um texto mais antigo, a palavra era no sentido... Aqui ele buscou, Kardec, quando estava fazendo esses estudos, ele buscou os seus amigos estudiosos da língua para ter mais conhecimento a respeito desse vocabulário, odiar. E conforme seu amigo estudioso, texto antigo significa amar menos, amar com equilíbrio, ou seja, se preocupar menos, né? Porque na época ele precisava de uma palavra forte. Nós sabemos que primeiro veio Moisés, para poder controlar a fúria, a dificuldade daquelas pessoas daquela época que estavam brutalizadas. Então ele precisava realmente ter normas. Então ele falava com palavras mais duras, palavras mais fortes. E Jesus, ele veio trazer o seu grau de amor mais elevado. Então, mesmo utilizando essa palavra, Jesus não queria contradizer a sua doutrina, porque ele estava dizendo que deveria se continuar amando, mas amar menos, amar com equilíbrio, amar, mas de uma forma moderada. Então, nesse caso aqui, a palavra era forte, mas o significado não era, né, desviando da mensagem de amor do Cristo. Então, Jesus, ele não só pregava, mas ele vivia aquele amor
tanto pelas criaturas, pelas pessoas, e as próprias pessoas o seguiam pelo magnetismo desse amor. Eles se abasteciam espiritualmente. Então, quer dizer, não há espaço para mágoa, para raiva, para ódio, para detestar, para abominar. Muito pelo contrário. Aqui cabe o amor, aquela energia positiva, aquela coisa boa, aquela tranquilidade do espírito. Então, as pessoas seguiam Jesus. Nas suas passagens, quando ele dizia, mesmo utilizando essa palavra que era tão forte, mas não cabia aqui, nada relativo à mágoa, nada relativo a negativo, muito pelo contrário, mas as coisas boas. Então, as palavras, a gente tem que tomar muito cuidado, porque em algumas situações, em algumas passagens, perdem o seu valor. Com o decorrer do tempo, a própria tradução ela é modificada. Então, se a gente pegar o contexto daquela época e analisar um texto com as palavras de hoje, com o vocabulário de hoje, com o sentido de hoje, realmente pode comprometer o significado com que Jesus realmente queria. E sem falar que, por exemplo, ao traduzir uma palavra para outra língua, talvez eu não encontre uma palavra semelhante, igual, para que eu possa trazer o mesmo sentido, o mesmo significado. Na língua portuguesa, por exemplo, existem algumas figuras que são difíceis de ser traduzidas. Ou mesmo, por exemplo, quando um estrangeiro vem para o Brasil, ele tem dificuldade de entender. Eu estou falando, por exemplo, de uma figura que a gente utiliza muito, quando você diz, eu estou morrendo de fome, eu já falei 1000 vezes essas coisas. Quer dizer, nós estamos fazendo uso de uma figura chamada hipérbole, ou seja, o exagero. Você não falou 1000 vezes, mesmo porque a gente não fica contando quantas vezes a gente fala, Mas você quer colocar o exagero para que o outro perceba a carga que você está utilizando, naquela expressão. Mas quando eu for traduzir isso, essa carga semântica ela é diferente. Então talvez eu não encontre em outra língua algo que vai suprimir essa necessidade. Tem um outro exemplo muito claro, por exemplo, a palavra saudade. A palavra saudade só existe na língua portuguesa. Os americanos, eles ficaram tão apaixonados, por essas palavras, principalmente pela palavra saudade, e eles buscaram na língua deles uma palavra que pudesse suprir esse sentido, esse significado, só que eles não encontraram. Nenhuma palavra era correspondente, era equivalente para que expressasse realmente a palavra saudade. O que eles fizeram? Levar a palavra saudade para o vocabulário dele, porque não encontraram nenhuma palavra que pudesse suprir essa palavra. Então nós estamos vendo que se na própria língua a palavra, ela sofre alteração, ela sofre valores semânticos, ela se torna diferente dentro de um contexto, a carga emocional é diferente, Então eu tenho que tomar cuidado. Por exemplo, se eu digo, eu odeio aquela colega de trabalho porque ela vive me criticando. Ou quando eu digo, eu não gosto, eu odeio jiló, mas se tiver outra coisa eu como, se eu tiver com fome eu como. Então veja, quando eu digo esse odeio a minha colega de trabalho, é no sentido forte, é para chocar mesmo, é provocativo, mas não é no sentido original da palavra mágoa, de ter que perdoar, não. É no sentido, apenas provocativo. E quando eu falo, eu odeio jiló, mas eu como assim mesmo, quer dizer, é tentando suavizar. Tentando ser menos agressivo possível. Então, eu tenho que tomar cuidado que uma mesma palavra, com a evolução do tempo, com a modificação, ela pode trazer cargas semânticas diferentes. E numa tradução isso pode ser complicado. Então, se a língua ela evolui conforme a necessidade, com o progresso, uma tradução equivocada, ela pode trazer confusão no texto, estranhamento. Então, eu posso, inclusive, falar o que não está sendo dito naquele texto. Tem uma palavrinha que eu gosto muito de utilizar quando a gente fala a questão de tradução de palavra, Por exemplo, essa palavra aqui, convescote. Você se lembra dessa palavra? Você já ouviu essa palavra?
No século XVII, essa palavra ela foi traduzida do francês. Só que hoje nós não a utilizamos mais, convescote. Sabe o que é convescote? Lembra? Olha lá, uma cesta, né? Alimentos, coisas gostosas, um tecido, né? Para poder forrar a grama, ou seja, o nosso piquenique. Então, quando a palavra convescote ela foi traduzida para o francês, parece que assim soava bem quando você queria fazer um passeio e levar uma cesta, levar algumas coisas gostosas para que todos pudessem compartilhar em volta de um forro. Não funcionou. Durante um bom tempo, tentou-se insistir, mas ninguém conseguia falar essa palavra. O que aconteceu? Acabou trazendo a tradução do francês. A portuguesada ficou piquenique. Então, por isso que a gente tem que tomar cuidado, porque se eu pego a tradução de um texto dessa palavra convescote, se eu não tenho o conhecimento da origem da palavra, do significado da palavra, eu posso traduzir por outra coisa que não tem nada a ver, que não vai trazer o sentido do texto. Então, nós temos que tomar cuidado também. Uma outra passagem importante, né, que nós vimos lá atrás, que São Lucas diz assim, São Mateus, quer dizer, diz assim, amar, odiar e mesmo a sua própria vida. Como Jesus poderia ter dito isso, né, com essa carga semântica da palavra ódio, se ele, em todas as outras passagens, ele diz que a gente tem que valorizar a vida, amar essa existência, porque ela é muito importante. Então, quando ele diz, ele traz esse odiar a própria vida, ele não está significando na vida material, né? Se apegar menos às coisas corpóreas, dar mais atenção à vida espiritual. Então, veja, ele está preocupado aqui nessa passagem com a transformação, para que nós possamos buscar a vida eterna. E não ficar preocupado com as coisas materiais, buscando ter, né? Mas sim desenvolver moralmente, intelectualmente, espiritualmente, porque essa vida material aqui, ela é passageira. Não que eu não deva cuidar do meu corpo, da minha vida, das pessoas, não é isso. Claro que eu tenho que me preocupar, mas eu tenho que me preocupar menos, amar menos a vida corpórea e incentivar a vida eterna, a vida espiritual. E para isso eu preciso buscar a minha reforma íntima, buscar aquilo que há de mais importante que vai me levar ao progresso. Então, aquele que ama a seu pai ou a sua mãe mais do que a mim, de mim não é digno. Aquele que ama seu filho ou sua filha mais do que a mim, de mim não é digno. Então veja, aqui Jesus, ele não está contradizendo a questão da família, porque nós sabemos que essa família que nós temos consanguínea, ela é uma família temporária. Ela nos abriga para que nós possamos construir os verdadeiros laços espirituais. A família, ela é o laboratório para que eu possa colocar em prática todos os meus defeitos serem corrigidos. Se não forem todos, pelo menos alguns, né? Porque nós sabemos que nós temos tantos e talvez seria difícil em uma única reencarnação conseguir aliviar todos. Mas aqui nós podemos ver que ele está pedindo apenas para que nós observemos mais a vida espiritual. Nos dediquemos mais à vida espiritual, o que não quer dizer que nós não devemos nos aproximar dos nossos familiares, amá-los, né? Mas precisamos sim também dedicar a vida espiritual, porque se nós resolvemos seguir Jesus ao invés de agradar a família, né? Ainda não podemos ir ao contrário do que Jesus nos diz. O caso contrário, né, se optarmos apenas pela família material, nós vamos nos desviar das leis divinas. Mesmo porque, quando nós amamos a Jesus, quando nós amamos a Deus, se em primeiro lugar realmente amamos de verdade, nós também amaremos os nossos familiares. Né? Mas aqui ele está dizendo que muitas das vezes
A nossa família, às vezes, não segue os ensinamentos, os princípios, tem outros conceitos. E nós temos que respeitar a evolução de cada um. Se for preciso, necessário, às vezes a gente distanciar um pouco da família material para atingir as leis divinas. E isso acontece, por exemplo, quando um filho ele vai para outro país ou para outra cidade estudar, porque ele quer crescer, quer melhorar, quer evoluir. Ele não se distancia da família, nem por isso ele deixa de amar a sua família. Ele vai em busca de algo que é importante para ele renovar. Mas ele não deixa de amar a sua família. Então é isso, que nós podemos compreender dessa escritura aqui, que nós devemos seguir as leis divinas, não devemos abandonar Jesus, os seus ensinamentos, mesmo que a nossa família nos cobre. Se ela não consegue, compreender, então vamos respeitá-la. Vamos tentar conciliar as duas coisas, a vida material, mas em primeiro lugar, a vida espiritual. Então não carregue sua cruz, não renunciar a tudo. O que ele está querendo dizer com essa palavra cruz e com essa palavra renunciar? Aqui ele está querendo mostrar para nós que cruz significa as dificuldades, as lutas diárias para melhorar o desapego do que é ruim, transformando os problemas em aprendizagem. E a renúncia é desprender das questões mundanas, das coisas materiais, para exaltar as curas e as transformações espirituais. Então, nós podemos ver que os interesses da vida futura, elas prevalecem sobre os interesses humanos. É impossível amar verdadeiramente aos outros sem amar profundamente a Deus. Sem esse propósito, os amores, eles se tornam perecíveis, egoístas, distanciando do nosso objetivo. Então, aprender com Cristo é preciso reconhecer primeiro os nossos erros, as nossas falhas, as próprias tendências e vícios, a fim de carregar esse fardo em busca de reforma íntima. É abrir mão do vitimismo, do egoísmo, do orgulho, para que a alma ela pense mais nos outros. Bom, esse capítulo foi para a gente refletir bastante sobre as influências das traduções nos ensinos bíblicos, mas também é importante o conselho que fica aqui, que é o labor do amor, em primeiro lugar, principalmente com Deus e toda a sua obra reformando-nos à luz do Cristo. E é por isso que a gente pode se atentar para esse convite, buscar a lei do amor, trabalhando pela melhora espiritual, envolvido na psíquica atmosfera mantedora da harmonia espiritual. E Emmanuel, ele nos alerta que nós precisamos de 3 coisas essenciais para o crescimento espiritual. Primeiro, a autodisciplina, a compreensão fraternal e o espírito de sacrifício. Então, meus irmãos, vamos pensar em tudo isso que nós ouvimos aqui hoje e ser grato por termos uma doutrina que nos auxilia, nos coopera para a nossa evolução, e que Jesus esteja sempre conosco, hoje e sempre. Obrigado pela sua atenção.
irmãos em Cristo, nesse momento de suave meditação, pedimos a presença de espíritos amigos para esse passe. Senhor de infinito poder e bondade, ajudai-nos a retirar da nossa mente todos os pensamentos negativos que se encontram alojados em nossa alma, fruto da nossa condição de ser imperfeito. Que ideias de vingança, pensamentos inferiores e egoístas sejam afastados da nossa mente. Que os desequilíbrios emocionais, a ansiedade, impaciência e estresse sejam corrigidos, visando uma nova harmonia do nosso ser. Que todas as doenças alojadas em nosso corpo tenham seu mecanismo de enfermidade interrompido no nosso sistema de defesa orgânico e inicie a revitalização da nossa saúde. E assim, meu Pai Celestial, com suas bênçãos e as energias luminosas e curativas de seus missionários, possamos receber as melhores vibrações energéticas através deste passe e que essas vibrações venham em forma de ideias edificantes, de otimismo, alegria e nos fortaleça para o perdão, a paciência e a serenidade necessárias à resolução de nossos problemas e provações. Peço, Senhor, que nos ensine a viver um dia de cada vez, que nos oriente a superar os traumas do passado e guardar apenas as lições valiosas, tanto de experiências felizes como as dolorosas. Também, Senhor, permita o cuidado necessário para controlarmos o medo diante do futuro que ainda está fora do nosso alcance. Que possamos aproveitar a beleza e o sabor dessa existência em cada momento sagrado que o Senhor nos permite viver, com sabedoria, discernimento e entusiasmo pela vida. Que nessa jornada terrena possamos aprender a nos elevar espiritualmente um pouco a cada dia, sempre seguindo os conselhos do Cristo. E que o espírito de fraternidade, o amor de Deus ao próximo e a nós mesmos sejam a base do nosso comportamento e a prática da caridade e do perdão a nossa conduta diária. E dessa forma possamos ser merecedores das suas bênçãos, nos fortalecendo e curando nossas enfermidades por sua intercessão misericordiosa. Em nome de Jesus, agradecemos por tudo que recebemos até o dia de hoje, rogando mais uma vez a tua proteção, o teu amor e a tua paz. E continuando nessa vibração de amor, nós agradecemos aos bons espíritos que se dignaram de comunicar-se conosco e lhes rogamos que nos ajude a pôr em prática as instruções que nos deram e façam que ao sair daqui, cada um de nós se sinta fortalecido para a prática do bem e do amor ao próximo. Também desejamos que as suas instruções aproveitem aos espíritos sofredores, ignorantes ou viciosos, que tenham participado da nossa reunião e para os quais imploramos a misericórdia de Deus. Que assim seja.